Uma menina aterrorizada surgiu do nevoeiro, gritando que a sua mãe estava pendurada numa árvore, fazendo com que um comboio de carros de luxo pretos parasse imediatamente. Ela não sabia que tinha chamado a atenção de Ramon Ortega, um impiedoso senhor do crime. Mas, em vez de ir embora, ele levou os seus capangas para a floresta para cortar a mulher da árvore. Agora, os homens que torturaram esta família estão prestes a descobrir que a floresta tem um novo predador de topo. Se esta história o cativou, certifique-se de clicar no botão inscrever-se para não perder o que está por vir. Tenho outra história inesquecível a ser publicada amanhã. E já que está aqui, entre nos comentários e diga-me de onde está a assistir. Adoro ver a nossa comunidade de todo o mundo. Muito bem, vamos voltar à história. O nevoeiro baixou naquela manhã, rolando pela estrada da floresta como se tivesse uma intenção. Ele engoliu o asfalto em ondas cinzentas e espessas, abafando os sons e transformando os pinheiros imponentes em silhuetas escuras que pareciam estar a observar ou a dormir. O ar tinha gosto de terra úmida e musgo, frio o suficiente para arder nos pulmões. Nada se movia. Nada fazia barulho até que ela apareceu. A menina materializou-se da névoa como um fantasma tomando forma. O seu vestido rosa empoeirado estava rasgado e manchado de lama que parecia quase preta na luz fraca. Ela corria descalça pelo meio da estrada. Os seus braços balançavam freneticamente. A sua respiração saía em suspiros irregulares que rasgavam o seu peito. Ela não estava a correr. Ela não estava a brincar. Estava a correr pela sua vida. Os seus pés batiam contra o asfalto molhado, deixando marcas sangrentas que desapareciam na névoa atrás dela. O seu cabelo escuro caía em madeixas emaranhadas sobre o rosto e, quando tropeçou, segurou-se com as mãos trêmulas antes de se levantar novamente. O som ecoou como um tiro no silêncio. Ela correu até os ver. Dois carros de luxo pretos estavam parados em formação nas duas faixas, com os motores a funcionar em marcha lenta, com o ronco profundo de máquinas caras. Bloqueavam completamente a estrada, como se estivessem à espera de algo ou de alguém. O cromado brilhava através do nevoeiro. As janelas escurecidas não refletiam nada além de cinzento. Os veículos pareciam ter sido esculpidos a partir de sombras e aço. A menina não hesitou, não abrandou. Correu diretamente na direção deles, a sua voz rompendo o silêncio da manhã. Socorro! A palavra saiu da sua garganta, crua e desesperada. Por favor, alguém me ajude! A porta do carro da frente abriu-se. Um homem saiu com a graça despreocupada de alguém acostumado a controlar. Ele era alto, de ombros largos, vestido com um fato preto e uma camisa preta por baixo, sem gravata. O casaco do fato estava aberto, revelando tatuagens intricadas que cobriam o peito e subiam pelo pescoço em padrões ousados, símbolos e escritas que contavam histórias que a maioria das pessoas não gostaria de ler. Mais tinta decorava ambas as mãos, visível mesmo à distância. O cabelo escuro estava penteado para trás, o rosto composto e indecifrável. Ele parecia perigoso, como muitas vezes as coisas caras parecem. O seu nome era Ramon Ortega e, em certos círculos, esse nome tinha um peso que poderia esmagar ossos. Atrás dele, mais duas portas do carro abriram-se em silêncio sincronizado. Três homens emergiram, cada um vestindo fatos escuros com camisas brancas e gravatas, cada um movendo-se com a mesma precisão disciplinada. Eles espalharam-se naturalmente, as mãos repousando perto de armas escondidas, os olhos a examinar a árvore coberta de neblina, com a vigilância experiente de soldados. Estes não eram guarda-costas. Eram uma extensão da vontade de Ramon. A menina tropeçou em direção a Ramon, as pernas finalmente atraindo. Ela caiu de joelhos a 1 metro dos sapatos polidos dele. A lama espirrava pelo pavimento, as suas mãos estendiam-se na direção dele, os dedos curvados como garras. Penduraram a minha mãe numa árvore, ela soluçava, as palavras saindo entre suspiros. Por favor, tente salvá-la, por favor. Ramon olhou para ela sem se mover. A sua expressão não mudou. Ele não se ajoelhou. Ele não estendeu a mão. Simplesmente a estudou com olhos escuros que nada deixavam escapar. A corda queimava, envolvendo os seus pulsos finos como pulseiras brutais. O modo como todo o seu corpo tremia de exaustão e terror, a sujidade debaixo das unhas por ter arranhado alguma coisa. Ou alguém. Um dos seus homens deu um passo à frente. Chefe!
Ramon levantou uma mão. O silêncio instalou-se instantaneamente. Os soluços da menina preencheram o vazio. Apanatquanhão, desesperados e quebrados. Por favor, sussurrou ela, com a voz a falhar. Ela ainda está lá. Deixaram-na pendurada. Por favor. Ramon inclinou ligeiramente a cabeça, ainda observando-a, calculando, lendo. A criança não estava histérica. Ela estava traumatizada. Havia uma diferença. Ele já tinha visto o suficiente de ambos para saber onde. A sua voz era calma, controlada, sem qualquer emoção. A menina levantou uma mão trêmula e apontou para a floresta, para uma parede de árvores que desaparecia na névoa tão densa que parecia sólida. Lá dentro, não muito longe, eu corri. Corri muito rápido. A voz dela quebrou completamente. Ela se curvou, pressionando a testa enlameada contra o pavimento frio. Raoni olhou para os seus homens. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária. Os motores desligaram-se um por um. As portas dos carros fecharam-se com cliques suaves e finais. Os três homens moveram-se em formação ao redor de Ramon, sem que lhes fosse pedido. As mãos agora repousavam abertamente sobre as armas escondidas sob os casacos. Ramon olhou para a criança novamente. Levante-se. A menina levantou-se com dificuldade, balançando perigosamente. Ramon agarrou-lhe o cotovelo, não com delicadeza, mas também sem rudeza, e estabilizou-a. Ela olhou para ele com olhos arregalados e vermelhos, que demonstravam mais esperança do que qualquer criança deveria depositar num estranho, especialmente num estranho como ele. Tu conduzes, disse Ramon simplesmente. Nós seguimos. A menina acenou freneticamente com a cabeça, já virando-se para a floresta. Ela deu 3 passos antes que as suas pernas cedessem novamente. Desta vez, Ramon não esperou. Ele levantou-a sem esforço, colocando-a ao seu lado com um braço. Ela pesava quase nada. Segura-te, disse ele. Não é uma sugestão, é uma ordem. Ela envolveu os braços em torno do pescoço dele, enterrou o rosto no ombro dele. Ele sentiu as lágrimas dela encharcarem o seu casaco caro. Ele ignorou. Ramon avançou em direção à trilha, os seus homens formando uma formação tática ao seu redor. 1 à frente, 2 nas laterais. Eles entraram na floresta como uma única unidade, imediatamente engolidos pela névoa e pela sombra. A trilha que a menina os conduziu era quase invisível, mais um caminho de animais do que uma estrada humana. Galhos arranhavam os seus fatos. As raízes tentavam fazê-los tropeçar. O nevoeiro ficava mais denso, pressionando-os como algo vivo e curioso. A temperatura caiu 10 degrees em poucos passos. Ramon sentiu o coração da criança a bater forte contra o seu peito. Uma percussão frenética que combinava com a tensão crescente no ar. Os seus homens moviam-se silenciosamente, armas agora em punho, olhos atentos. Eles conheciam essa sensação. Já haviam caído em emboscadas antes, mas esta era diferente. Parecia mais pesada, mais errada. A floresta abriu-se de repente, as árvores afastando-se como cortinas revelando um palco. À frente havia uma clareira, circular e anormalmente vazia. E no seu centro estava um carvalho enorme, antigo e retorcido, com os seus ramos espalhados como um julgamento. Pendurada nesses ramos, balançando levemente com uma brisa que não existia em nenhum outro lugar, estava uma mulher, gritou a menina. A expressão de Ramon não mudou, mas o seu aperto na criança apertou-se e a sua outra mão moveu-se para a sua arma. Verifique-a, disse ele baixinho. Um dos seus homens correu para a frente. O homem que chegou primeiro a Helena Smith chamava-se Victor, um ex-militar cujas mãos tinham visto mais violência do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Mas quando pressionou 2 dedos contra o pescoço da mulher, procurando um pulso sob a pele fria, essas mesmas mãos tremeram. Ela está viva, respondeu ele, com a voz quase sem som. Ramon não reconheceu o alívio que deveria ter seguido essas palavras. O alívio era um luxo, a ação era uma necessidade. Ele mudou Maria nos seus braços, afastando o rosto dela da visão da mãe pendurada sem vida nas cordas. Não olhe, disse ele baixinho. Não foi um conforto, foi uma ordem. Maria enterrou o rosto ainda mais no ombro dele, o seu pequeno corpo a tremer com soluços que já não tinham som. Ela tinha gritado até ficar sem voz. Os outros 2 homens de Ramon agiram com precisão imediata. Um deles, Diego, tirou uma faca tática do cinto
e começou a escalar a árvore com a eficiência de alguém que já tinha feito escaladas mais difíceis em condições piores. O outro, Mateo, posicionou-se debaixo de Helena, com os braços levantados, pronto para amortecer o seu peso no momento em que as cordas fossem cortadas. Raoneri observou-os trabalhar, a sua mente já 3 passos à frente. Quem quer que tivesse feito isto não estava longe. As queimaduras das cordas nos pulsos de Maria significavam que ela tinha sido imobilizada. A lama fresca no seu vestido significava que ela tinha caído várias vezes enquanto corria. O terror nos seus olhos significava que os homens que tinham enforcado a sua mãe eram do tipo que faziam exemplos, não ameaças idólatras. Eles ainda estavam perto. Tinham de estar. Há quanto tempo? Ramon perguntou a Maria, com voz baixa e calma. A menina levantou ligeiramente a cabeça, com uma expressão de confusão no rosto marcado pelas lágrimas. O quê? Há quanto tempo eles partiram? Os olhos de Maria ficaram distantes, tentando processar o tempo através do trauma. Eu? Eu não sei. Não há muito tempo. Talvez. Talvez eles ainda estejam... A sua voz falhou. Eles disseram que voltariam. Disseram que se alguém tentasse ajudar, eles não vão voltar. Ramon interrompeu, seu tom monótono e definitivo. Ele não explicou. Não precisava. Acima deles, a faca de Diego cortava a corda grossa com cuidado deliberado. Pronto! Ele gritou para Mateo. Vá! A corda se partiu com um som como um suspiro. O corpo de Helena caiu e Mateo a segurou com uma gentileza surpreendente, colocando-a imediatamente no chão úmido. Victor estava ao lado dela em segundos, verificando os sinais vitais, avaliando os danos com mãos que se moviam como as de um médico, apesar de pertencerem a um homem especializado em causar danos, não em curá-los. O pulso está fraco, mas estável, relatou Victor, seus dedos movendo-se do pescoço para os pulsos dela, examinando as profundas queimaduras da corda que cortavam a pele. Possível hipotermia. Choque. Ela precisa de um hospital. 100 hospitais, disse Ramon imediatamente. Todos os 3 homens olharam para ele. Sabiam que não deviam questionar, mas o próprio silêncio era uma pergunta. Ramon pousou Maria gentilmente, mantendo uma mão no ombro dela para estabilizá-la. Ela imediatamente tentou correr para a mãe, mas ele a segurou com firmeza silenciosa. Ainda não. Deixe-os trabalhar. Mas ela está viva porque chegamos a tempo. Ela continuará viva se deixarem os meus homens ajudá-la. Os olhos escuros de Ramon mantiveram o olhar da menina. Confiem em mim ou não, mas se confiarem, ouçam. Maria engoliu em seco e acenou com a cabeça. A sua pequena mão agarrou o casaco de Ramon com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ramon tirou o telemóvel com a mão livre e discou sem olhar para o ecrã. A chamada foi atendida ao primeiro toque. Preciso de uma equipa médica, disse ele com voz seca e profissional. Mulher, cerca de 35 anos. Exposição, corda, trauma, possível choque, local discreto. 20 minutos. Ele fez uma pausa, ouvindo. Não, não é a clínica. É o abrigo em Riverside. Center. Ele terminou a chamada e guardou o telemóvel no bolso, voltando a sua atenção para os seus homens. Diego tinha descido da árvore e examinava a área circundante com o foco de um predador, lendo o solo da floresta como um livro escrito em folhas perturbadas e galhos partidos. Chefe, chamou ele baixinho. Pegadas frescas. 3, talvez 4 homens, botas pesadas, indo para nordeste. O maxilar de Ramon apertou-se quase imperceptivelmente. Quão frescas. Diego agachou-se tocando a borda de uma pegada de bota na terra macia. Minutos, eles ainda podiam estar a menos de 400 metros. O ar na clareira mudou. Todos os 3 homens sentiram a mudança da operação de resgate para algo mais frio, mais agudo, algo que conheciam melhor do que qualquer outra coisa. Ramon olhou para Maria. Sua mãe, qual é o nome dela? Helena, sussurrou Maria. Helena Smith. Helena vai ficar bem. Meus homens vão cuidar dela. Mas preciso que você fique aqui com Victor enquanto nós... Não. Maria agarrou o casaco dele com desespero. Não me deixe, por favor. Eles vão voltar, disseram. Eles não vão voltar, Ramon repetiu. E desta vez havia algo na sua voz que fazia a promessa soar como uma sentença de morte para outra pessoa. Vou garantir isso.
Ele gentilmente soltou os dedos de Maria do seu casaco e a guiou até Victor, que havia tirado o paletó e o colocado sobre o corpo inconsciente de Helena. Fica com a tua mãe, instruiu Ramon. Victor vai manter vocês duas em segurança. Se alguém que não sejamos nós aparecer, ele vai cuidar disso. Victor olhou nos olhos de Ramon e acenou com a cabeça uma vez. Sua mão moveu-se para descansar sobre a arma escondida em seu quadril. Ramon virou-se para Diego e Matel. Nenhuma palavra foi trocada. Não eram necessárias. Os três homens moveram-se como um só em direção à trilha nordeste, deixando Victor agachado entre Maria e a mãe dela, como um anjo da guarda de fato e com uma arma. Maria viu-os desaparecer na neblina, a voz dela pouco mais que um sussurro. Para onde ele vai? Victor verificou o pulso de Helena novamente, a expressão cuidadosamente neutra. Para enviar uma mensagem. Que tipo de mensagem? Victor ficou em silêncio por um longo momento, ouvindo a floresta. À distância, através do nevoeiro espesso e das árvores antigas, pensou ter ouvido vozes a gritar, depois nada. Do tipo permanente, disse ele finalmente. Maria não compreendeu, não totalmente. Mas enquanto se enrolava ao lado do corpo imóvel da mãe, sentindo o leve subir e descer do peito de Helena, uma parte dela, a parte que tinha corrido descalça através de um pesadelo e, de alguma forma, encontrado exatamente o homem perigoso certo em quem confiar, compreendeu o suficiente. A floresta engoliu Ramon Ortega e os seus homens como se eles nunca tivessem existido. Mas a floresta se lembraria do que veio a seguir. Victor trabalhava em silêncio, as suas mãos movendo-se com eficiência experiente sobre o corpo frio de Helena. Ele já tinha visto coisas piores, muito piores, mas algo sobre encontrar uma mulher enforcada como um sinal de aviso no meio do nada fez com que ele cerrasse os dentes com mais força do que o normal. Maria sentou-se encostada a ele, o seu vestido rosa empoeirado, ainda úmido de lama, e orvalho matinal. Os seus olhos fixaram-se no rosto da mãe. A pele de Helena tinha adquirido uma tonalidade acinzentada que a fazia parecer mais um fantasma do que um ser humano. O seu peito subia e descia em ritmos superficiais e irregulares que Victor não gostava nada. Ela vai acordar. A voz de Maria era fraca, rouca de tanto gritar. Victor tirou um cobertor tático da mochila que sempre carregava e estendeu-o sobre Helena, enrolando-o cuidadosamente em torno dos ombros dela. Ela vai acordar, mas ainda não. O corpo dela desligou-se para se proteger. Está a tentar recuperar. Do quê? Victor hesitou. Como explicar a uma criança o que acontecer ao corpo humano quando se fica pendurado por horas numa árvore pelos pulsos? A forma como a circulação é cortada, como os músculos gritam, como a mente se fragmenta sob esse tipo de agonia prolongada por estar muito assustada durante muito tempo, disse ele finalmente. Maria acenou com a cabeça lentamente, aceitando essa resposta, porque agora compreendia intimamente o medo. Ela tinha vivido dentro dele durante horas que pareceram anos. Por que é que eles fizeram isso? Sussurrou ela. A minha mãe não fez mal a ninguém. Ela só trabalha no restaurante. Ela leva-me à escola. Ela lê para mim antes de dormir. A voz dela falhou. Por que alguém a enforcaria numa árvore? Victor não tinha uma boa resposta para isso. Em sua experiência, a crueldade raramente precisava de justificativa, além do simples fato de que alguns homens gostavam de exercer poder sobre aqueles que não podiam revidar. Mas ele não podia dizer isso a uma criança cujo mundo acabara de ser destruído. Algumas pessoas estão quebradas por dentro, disse ele em vez disso. E pessoas quebradas quebram coisas. Maria processou isso, seus pequenos dedos torcendo o tecido do paletó que ainda cobria sua mãe. O senhor Ortega está quebrado? As sobrancelhas de Victor se ergueram ligeiramente. Era uma pergunta mais perspicaz do que ele esperava. Por que você pergunta? Porque ele não sorriu, nem mesmo uma vez. E seus olhos? Maria lutou para encontrar as palavras. Eles pareciam vazios, como se não houvesse ninguém em casa. Victor verificou o pulso de Helena novamente, ainda fraco, ainda lá, e pensou em como responder. Ramon Ortega era muitas coisas. Perigoso, poderoso, absolutamente implacável quando as circunstâncias exigiam, mas quebrado. Isso era complicado. O senhor Ortega não está vazio, disse Victor com cuidado. Ele é cauteloso. Ele viu muitas coisas ruins e fez o que precisava para sobreviver a elas. Isso muda uma pessoa. Isso mudou-te.
Victor olhou nos olhos da menina e viu ali uma perspicácia que a sobrevivência havia aprimorado. Ela não estava a perguntar por educação. Ela realmente queria entender os homens que haviam surgido da névoa para salvar a sua mãe. Sim, ele admitiu que sim. Mas você ainda assim nos ajudou. Sim. Então talvez o Sr. Ortega não esteja quebrado. Talvez ele seja apenas... Maria procurou a palavra. Cuidadoso, como você disse. Victor quase sorriu. Quase. Talvez. Um som cortou a floresta. Distante, mas distinto. Um grito. Depois outro. O estalo inconfundível de algo que poderia ter sido um galho a partir ou algo completamente diferente. Maria ficou tensa, a sua mão estendendo-se para agarrar o braço de Victor. O que foi isso, Ramon? Disse Victor simplesmente. A sua mão moveu-se para descansar na sua arma, embora ele não a tivesse sacado. Ainda não. Os seus olhos examinaram as árvores, catalogando cada sombra, cada mudança na névoa. Ele está bem? Ele está bem, como sabes, porque se ele não estivesse, estaríamos a ouvir muito mais barulho. Outro som flutuou através das árvores, desta vez inconfundível, uma voz elevada em dor ou medo, abruptamente interrompida. Então o silêncio voltou como água a encher um vazio. A respiração de Maria acelerou. Estão a magoar alguém? Sim, os homens que magoaram a minha mãe. Sim. Maria ficou em silêncio por um longo momento, processando isso. Victor esperava lágrimas ou medo, ou talvez confusão moral, sobre a violência a ser respondida com violência. Em vez disso, a voz da menina soou fria e monótona, de uma forma que a fazia parecer muito mais velha do que a sua idade. Ótimo! Victor olhou para ela, surpreendido com a determinação daquela única palavra. Maria olhou para a névoa onde Ramon e os outros tinham desaparecido. O seu maxilar estava cerrado, os seus olhos duros, penduraram a minha mãe numa árvore como se ela fosse lixo. Maria continuou, a sua voz agora trêmula, mas não de medo, de raiva. Amarraram-me e obrigaram-me a assistir. Eles riram-se. Um deles disse, ela parou. Engolindo em seco, ele disse que ninguém se importaria, que pessoas como nós não importam. A mão de Victor apertou a arma. O que mais eles disseram? Maria abanou a cabeça. Não me lembro de tudo. Eram 4. Usavam máscaras, mas eu conseguia ver os olhos deles. Um deles tinha uma tatuagem na mão, uma cobra a morder a própria cauda. Outro cheirava a cigarro e a algo doce, como colônia, mas ruim. Victor arquivou esses detalhes automaticamente. Ramon iria querer saber mais tarde, se é que restava algo para identificar. Disseram que voltariam amanhã para verificar as coisas, sussurrou Maria. Disseram isso como se fosse engraçado, como se a minha mãe pendurada ali fosse uma piada. Eles não vão voltar, disse Victor. E havia uma determinação na sua voz que até uma criança poderia reconhecer como verdade absoluta. Por causa do Sr. Ortega. Por causa do Sr. Ortega. Maria olhou para o corpo imóvel da mãe, para o movimento superficial do peito, para as marcas de corda que circundavam os pulsos como marcas de fogo. Depois, olhou para Victor com olhos que envelheceram uma década numa única manhã. Ainda bem que corri para ele, disse baixinho. Estou feliz por não ter fugido. A tua mãe também está, respondeu Victor, mesmo que ela ainda não soubesse disso. À distância, a floresta ficara completamente silenciosa. Sem pássaros, sem vento, sem vozes. Apenas o silêncio pesado e expectante de um lugar onde algo irreversível acabara de acontecer. Victor olhou para o relógio. 15 minutos desde que Ramon partira. A equipa médica chegaria em 5. Helena sobreviveria. Maria sobreviveria. E algures no nevoeiro, 4 homens estavam a aprender o preço da crueldade. O som de um motor cortou a floresta. Silêncio baixo, poderoso, deliberado. Victor ergueu a cabeça com a arma já meio fora do coldre, antes de reconhecer o ronronar distinto do Mercedes de Ramon a navegar pela trilha estreita. Fica abaixada, instruiu Maria, posicionando-se entre ela e o veículo que se aproximava. Mas foi Ramon quem emergiu primeiro da neblina, caminhando à frente do carro que rolava lentamente atrás dele. O seu fato preto estava impecável, exceto por algumas folhas presas nos ombros. A sua expressão permanecia tão indecifrável como sempre. Embora Victor, que trabalhava com ele há 7 anos, notasse a ligeira tensão no seu maxilar, a forma como os seus nós dos dedos estavam cerrados. Atrás dele,
Diego conduzia enquanto Matel se sentava no banco do passageiro. Os rostos de ambos os homens pareciam esculpidos em pedra. Os olhos de Ramon foram imediatamente para o corpo imóvel de Helena, depois para Maria e Bobat e em seguida para Victor. Estado. Estável, mas crítico, relatou Victor. Pulsos a fortalecer, sem sinais de hemorragia interna, mas ela precisa de cuidados médicos adequados. Está a entrar em hipotermia. Ramon acenou com a cabeça uma vez, depois agachou-se ao lado de Maria. A menina olhou para ele com os olhos arregalados, procurando algo no seu rosto. Respostas, tranquilidade, confirmação do que ela tinha ouvido à distância. A tua mãe vai para um lugar seguro, disse Ramon, com voz baixa, mas clara. Os médicos vão cuidar dela. Tu vais ficar com ela o tempo todo. E aqueles homens, sussurrou Maria. Ramon manteve o olhar fixo nela. Eles não vão incomodar mais ninguém. Algo na simplicidade dessa afirmação, na certeza absoluta, fez com que os ombros de Maria baixassem ligeiramente, como se um peso que ela carregava finalmente tivesse sido tirado. Ela não perguntou como, não perguntou o que aconteceu. Algumas verdades não precisavam de explicações. Obrigada, ela suspirou. Ramon levantou-se sem reconhecer a gratidão. Já se movia para ajudar Victor a levantar Helena. Trabalharam em silêncio sincronizado. Ramon apoiava os ombros dela, enquanto Victor segurava as pernas, transferindo-a cuidadosamente para o banco traseiro do Mercedes. Diego já tinha espalhado cobertores adicionais sobre o couro, preparando uma maca improvisada. Maria, entra, instruiu Ramon, segurando a porta aberta. A menina entrou rapidamente, posicionando-se imediatamente ao lado da mãe, com uma mãozinha segurando os dedos frios de Helena. Ramon deslizou para dentro depois dela, o seu corpo grande preenchendo o espaço restante. Victor mudou-se para o banco do passageiro da frente, enquanto Diego manteve a sua posição ao volante. Vai, disse Ramon simplesmente. O Mercedes deu ré com uma agilidade surpreendente pela trilha estreita. As mãos de Diego mantiveram-se firmes no volante, apesar do terreno traiçoeiro. Galhos raspavam nas janelas como dedos esqueléticos tentando impedi-los de avançar. O nevoeiro aproximava-se, tornando quase impossível ver mais do que 3 metros à frente. Mas Diego já tinha conduzido em estradas piores e em condições piores. Os seus olhos nunca se desviaram do caminho. No banco de trás, Ramon monitorizava a respiração de Helena, com os dedos pousados levemente no pulso dela para acompanhar o seu pulso. Fraco, mas presente, consistente. O corpo humano era notavelmente resistente quando tinha uma oportunidade. Maria observava-o com uma intensidade que poderia ter sido desconfortável se Ramon se importasse com o conforto. É médico? Perguntou ela. Não, mas sabe o que fazer. Já vi ferimentos suficientes para saber quando alguém vai sobreviver, e a minha mãe vai sobreviver. Os olhos escuros de Ramon encontraram os dela. Sim. A certeza nessa única palavra pareceu ancorar algo dentro de Maria. O seu aperto na mão da mãe afrouxou ligeiramente. O pânico que a impulsionava há horas finalmente começou a diminuir. O Mercedes saiu da trilha da floresta e entrou na estrada principal. A aceleração foi suave e imediata. O nevoeiro diminuiu à medida que deixavam a floresta para trás. A luz da manhã lutava para atravessar as nuvens cinzentas acima deles. Eta? Perguntou Ramon. 12 minutos. Diego respondeu, pressionando o pé com mais força no acelerador. O velocímetro subia constantemente. Victor pegou no telemóvel e começou a digitar rapidamente. Torres confirma que a equipa médica está em posição. Sala de cirurgia preparada, se necessário. Suprimento de sangue pronto. Ótimo. Maria virou a cabeça entre os homens, processando a eficiência da comunicação deles, a forma como se moviam como peças de uma única máquina. Para onde vamos? Disseste que não era para um hospital. Para um lugar mais seguro, respondeu Ramon. Um lugar onde os homens que magoaram a tua mãe não têm ligações, nem alcance, nem forma de terminar o que começaram. Mas aí, Maria hesitou, olhando para a floresta, que desaparecia lá atrás deles. Eles não vão terminar nada, pois não? Não. A palavra pairou no ar, definitiva como uma porta a fechar-se. O Mercedes devorava os quilômetros. A suspensão luxuosa suavizava as imperfeições da estrada que teriam sacudido um veículo inferior. No interior, a respiração de Helena começou a aprofundar-se ligeiramente. O mecanismo de sobrevivência do seu corpo,
a ativar-se lentamente agora que ela estava quente, deitada e relativamente segura. Ela mexeu-se, disse Maria de repente. A voz aguda de esperança, os dedos, sentiu-os mexerem-se. Victor virou-se no banco para olhar. Reflexo. O sistema nervoso dela está a voltar a funcionar. Isso é bom, mas ela não está a acordar. Ainda não. Talvez não por horas. A mente dela precisa de tempo para processar o que aconteceu. Às vezes, o corpo se cura mais rápido do que o cérebro permite. Maria absorveu isso, acariciando a mão da mãe com o polegar em pequenos círculos repetitivos. Ela vai se lembrar do que fizeram? Provavelmente, disse Victor honestamente. Mas as memórias perdem a força com o tempo, especialmente quando você sobrevive a elas. Eu também me lembrarei, disse Maria baixinho. Para sempre, Ramon olhou para ela, com uma expressão indecifrável. Sim, lembrarás. Isso é mal. Depende do que fizeres com a memória. Maria pensou nisso. A sua jovem mente trabalhava conceitos que a maioria das crianças nunca teve de contemplar. O que devo fazer com isso? Sobreviver? Tornar-te mais forte? Certificar-te de que ninguém jamais terá esse tipo de poder sobre ti novamente? Não era conforto. Não era terapia. Era o pragmatismo frio de alguém que compreendia que o trauma podia destruir ou fortalecer. E a escolha, por mais injusta que fosse, cabia, em última instância, à sobrevivente. Chegamos, anunciou Diego, entrando numa estrada privada ladeada por árvores que conduzia a uma propriedade extensa, escondida por muros altos e portões de ferro que se abriram automaticamente quando se aproximaram. Uma equipa médica aguardava a entrada. 3 pessoas com batas cirúrgicas, uma maca pronta, sacos com equipamento na mão. O Mercedes parou suavemente. As portas abriram-se em sequência coordenada. E Helena Smith, ainda inconsciente, mas respirando de forma constante, foi transferida para mãos que sabiam exatamente como trazê-la de volta da beira do abismo. Maria começou a seguir a maca, mas a mão de Ramon no seu ombro deteve-a gentilmente. Deixe-os trabalhar primeiro. 5 minutos. Depois, pode ficar com ela o tempo que quiser. Maria acenou com a cabeça, vendo a sua mãe desaparecer por portas brancas imaculadas. Ela ainda estava viva. Ambas estavam, e isso era o suficiente. O esconderijo era um estudo em contradições. Luxo envolto em segurança. Elegância ocultando violência. Lustres de cristal pendiam acima dos monitores de vigilância. Pisos de mármore brilhavam sob prateleiras de armas escondidas atrás de painéis falsos. Era o tipo de lugar onde homens como Ramon Ortega conduziam negócios que nunca apareciam em livros contábeis ou documentos judiciais. Maria sentou-se numa poltrona de couro enorme no escritório, os pés enlameados balançando alguns centímetros acima do tapete persa. Alguém lhe trouxera chá quente, que ela não tocara, e um cobertor, que ela enrolara em si mesma como uma armadura. Pela porta aberta, ela podia ver a equipa médica movendo-se eficientemente ao redor de sua mãe na sala adjacente. Ramon estava de pé junto à janela, com o telefone colado ao ouvido, a voz baixa e controlada. Victor desaparecera em algum lugar nas profundezas da casa. Diego e Matel permaneceram do lado de fora, montando guarda como sentinelas silenciosas. Sim, disse Ramon ao telefone. Discrição total, sem relatórios policiais, sem registros. Uma pausa. Porque eu disse, ele terminou a chamada e guardou o aparelho no bolso, voltando a sua atenção para Maria. A menina olhou para ele com olhos que tinham visto demais. Compreendia muito pouco, mas confiava completamente. A tua mãe está estável, disse Ramon. Os médicos estão a fechar as lacerações nos pulsos dela. Ela ficará com cicatrizes, mas vai sarar. Maria acenou com a cabeça lentamente. Posso vê-la? Em breve eles terminam. A porta se abriu bruscamente. Victor entrou com determinação, sua expressão mais sombria do que o normal. Ele carregava um tablet em uma das mãos e o estendeu para Ramon sem preâmbulos. Temos um problema. Ramon pegou o dispositivo, seus olhos examinando o que quer que estivesse sendo exibido ali. Seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente, o único sinal externo do que quer que ele estivesse processando. Mostre-me. Victor tocou a tela e Maria observou o rosto de Ramon, enquanto ele absorvia informações que ela não podia ver. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. Quando? Ramon perguntou. Enquanto estávamos a caminho, Diego os encontrou na clareira depois que partimos. Pegadas frescas.
Ele fotografou tudo antes da equipa médica chegar. Ramon devolveu o tablet, sua mente já trabalhando nas implicações e respostas. Ele olhou para Maria, depois voltou a olhar para Victor. Leve-a para a mãe dela. Fique com os dois, chefe. Agora, Victor entendeu o que significava a dispensa. Proteção, não desrespeito. Ele estendeu a mão para Maria. Venha, sua mãe está a pedir por você. O rosto de Maria se iluminou. Ela está acordada por pouco, mas quer ver-te. A menina levantou-se rapidamente da cadeira e pegou na mão de Victor, lançando um olhar para trás para Ramon antes de desaparecer pela porta. Ramon esperou até ouvir a porta do quarto de Helena fechar antes de falar. Diego, chamou sem levantar a voz. O homem apareceu na porta em segundos, como se estivesse à espera da chamada, o que era verdade. Senhor, mostre-me tudo. Diego pegou no seu próprio telemóvel e percorreu uma série de fotografias com precisão metódica. Voltei depois de colocarmos Helena no carro. Queria documentar a cena, caso precisássemos de provas mais tarde. Ele estendeu o telemóvel. Ramon pegou-o, estreitando os olhos enquanto estudava as imagens. A clareira parecia diferente nas fotografias, menos etérea, mais clínica. O enorme carvalho dominava o enquadramento, com cordas ainda penduradas nos seus ramos como membros decepados. Mas era o chão que contava a verdadeira história. Pegadas de botas, dezenas delas. Algumas antigas, pisadas na lama pelo ataque inicial, mas outras recentes, profundas, cortando a clareira num caminho que se afastava da árvore. Estas não estavam aqui quando chegamos, disse Ramon. Não era uma pergunta. Não, senhor, tenho a certeza. Verifiquei o perímetro quando entramos. Estas pegadas foram feitas depois de termos saído. Alguém voltou. Ramon passou para a imagem seguinte. Uma foto mais próxima do príncipe com a faca tática de Diego colocada ao lado para dar uma ideia da escala. Botas grandes, sola pesada, solas militares, do tipo usado por homens que esperavam problemas e se vestiam de acordo. 4 padrões diferentes, continuou Diego. 4 homens diferentes. Eles se aproximaram do Nordeste na mesma direção em que os atacantes originais fugiram. Pararam na árvore, provavelmente descobriram a corda cortada e então se espalharam, procurando. Sim, senhor. A minha suposição é que estavam à procura dos corpos dos seus amigos. Quando não os encontraram, reagruparam-se aqui. Diego passou novamente mostrando um conjunto de pegadas perto do tronco maciço do carvalho. Ficaram aqui durante vários minutos. Pode ver onde o chão está mais remexido, como se estivessem a discutir. Ramon estudou a imagem, a sua mente tática a reconstruir a cena. 4 homens a regressar para encontrar os seus companheiros desaparecidos. Sem sangue, sem corpos, apenas uma clareira vazia e uma corda cortada. Eles teriam perguntas, e homens com perguntas muitas vezes tomavam decisões perigosas. Eles seguiram o nosso rastro, disse Ramon baixinho. Diego acenou com a cabeça, sombrio. Seguiram-nos até a estrada principal. Encontrei Prince perto de onde estacionamos os carros. Eles teriam visto as marcas dos pneus, a direção que tomamos. Eles seguiram-nos mais? Não se sabe. Perdi o rastro no asfalto. Mas, senhor, Diego hesitou, o que era incomum para ele. Eles sabem que alguém interferiu. Sabem que a operação foi comprometida e estão à procura de quem quer que tenha feito isso. Ramon devolveu o telefone com uma expressão fria como gelo. Quantos deixamos na floresta? 3 confirmados. O quarto escapou durante o confronto inicial. Fugiu a correr antes que pudéssemos prendê-lo. Descrição. Constituição média. Vestia um casaco vermelho. Move-se rapidamente. Matel atingiu-o com um tiro, mas ele conseguiu chegar a um veículo que não sabíamos que estava lá. Pelo som, parecia uma moto todo o terreno. Ramon ficou em silêncio por um longo momento, processando variáveis e calculando riscos. 4 homens a regressar à clareira significava que o grupo original era maior do que eles esperavam. Organizado, coordenado, o tipo de grupo que não aceitava perdas de ânimo leve. E agora sabiam que alguém tinha interferido. Eles vão retaliar, disse Ramon finalmente. Contra quem? Eles não sabem quem somos. Sabem que alguém matou Helena. Sabem que alguém a levou. E sabem o suficiente para voltar à procura. Os olhos de Ramon foram para a porta fechada onde Maria e a sua mãe esperavam. Eles vão aos lugares onde ela pode ter ido. A sua casa, o seu trabalho, pessoas que ela conhece.
Nós a temos aqui. Ela está protegida por enquanto. Mas não podemos mantê-la para sempre. E eles vão esperar. Ramon cerrou os dentes com determinação. Não, esperar lhes dá tempo para se reorganizar, planejar, trazer reforços. O que você está sugerindo? Ramon encontrou os olhos de Diego. E naquele olhar havia o cálculo frio de um homem que construiu um império com base na determinação. Nós voltamos hoje à noite. Vamos encontrá-los antes que eles nos encontrem. Diego não sorriu, mas algo parecido com satisfação cruzou suas feições. Vou dizer ao Matel para preparar todo o equipamento. Isso não será uma conversa. Entendido. Quando Diego saiu, Ramon voltou para a janela, olhando para os jardins bem cuidados, que não escondiam nada mais sombrio do que um paisagismo caro. A floresta lembrava-se do que aconteceu em suas sombras. Esta noite, ela se lembraria demais. A cabana de caça ficava a 5 quilômetros a nordeste da clareira, escondida atrás de uma parede de pinheiros e acessível apenas por uma estrada de terra que não recebia manutenção há anos. Era o tipo de lugar onde as pessoas iam para desaparecer, por escolha ou à força. A fumaça saía de uma chaminé de metal enferrujada, cinzenta contra o céu escuro. Uma luz dourada se espalhava pelas frestas das janelas fechadas. Lá dentro, vozes subiam e desciam em uma conversa acalorada, ocasionalmente pontuada pelo barulho de garrafas de cerveja sendo abertas ou móveis sendo chutados. Ramon observava tudo isso da copa das árvores, agachado em silêncio absoluto a 50 metros da estrutura. Ao seu lado, Diego examinava o perímetro com binóculos de visão noturna, enquanto Matel circulava para cobrir a saída dos fundos. Tinham deixado Victor no esconderijo com instruções rigorosas. Proteger Helena e Maria a todo o custo. Este era um trabalho diferente. Exigia um tipo diferente de concentração. 4 alvos confirmados. Diego sussurrou, a sua respiração mal visível no ar frio da noite. Todos armados. 2 espingardas visíveis, provavelmente mais que não conseguimos ver. Estão agitados, muito movimento, muitos gritos. Ramon observava a cabana com paciência predatória. A estrutura era antiga, mas sólida, com troncos grossos, janelas mínimas, uma entrada principal e uma saída traseira. Defensável se soubesse o que estava para acontecer, uma armadilha se não soubesse. Estão assustados, observou Ramon em silêncio. Boa razão para estarem. Voltaram e descobriram que os seus amigos tinham desaparecido. Não apenas desaparecido, mas evaporado. Sem rastros de sangue, sem corpos, sem provas. Isso é pior do que encontrar cadáveres. Pelo menos os cadáveres dão respostas. Através das frestas nas persianas, Ramon podia ver sombras a mover-se, homens a andar de um lado para o outro, gesticulando enfaticamente. Uma sombra era maior do que as outras, dominando o espaço com uma linguagem corporal agressiva. O líder, provavelmente aquele que tomava as decisões. Podíamos queimá-los, sugeriu Diego. Uma cabana velha como aquela pegaria fogo rapidamente. Muito barulhento, muito visível. O fumo chamaria a atenção. Os olhos de Ramon nunca saíram da estrutura. Entramos, controlamos a situação. Fazemos com que eles entendam o que acontece quando se pendura mulheres inocentes em árvores. Diego baixou os binóculos. Queres os vivos? Quero que respondam as perguntas primeiro e depois. Ramon não respondeu. Não precisava. A voz de Matel crepitou baixinho no auricular do rádio. Em posição. Porta traseira segura. Nenhuma atividade deste lado. Raoni tocou no seu próprio auricular. Aguardem o meu sinal. Ninguém sai. Entendido. Ramon verificou a sua arma, uma pistola preta mate que já tinha sido usada tantas vezes que parecia uma extensão da sua mão. Diego fez o mesmo. Os seus movimentos eram automáticos e eficientes. Já tinham feito isto antes, não muitas vezes, porque Ramon preferia construir impérios em vez de destruir pequenas operações. Mas, às vezes, era preciso dar o exemplo. Às vezes, a floresta exigia sangue. A contagem de 3, disse Ramon. Eles moveram-se como fumo entre as árvores, encurtando a distância em segundos. A abordagem de Ramon era direta, sem discrição, sem sutileza. Ele caminhou até a porta da frente e a abriu com um pontapé com força suficiente para arrancar metade das dobradiças velhas da moldura. A porta bateu para dentro. 4 homens dentro da casa saltaram, com as mãos a alcançar armas que agora não teriam importância. Ramon atravessou a soleira, com a pistola levantada e firme. Diego seguiu um passo atrás, cobrindo o lado direito da sala,
enquanto Ramon cobria o lado esquerdo. Não, disse Ramon calmamente. A palavra tinha mais peso do que um grito. Todos os 4 homens congelaram, com as mãos pairando perto de espingardas encostadas nas paredes ou pistolas enfiadas nos cintos. Eram homens rudes, com rostos marcados por cicatrizes e expressões endurecidas, do tipo que passara a vida operando em espaços onde a lei não chegava. Mas reconheceram a morte quando ela entrou pela porta. O homem mais corpulento, o líder, estava perto de uma mesa de madeira surrada, coberta de garrafas de cerveja e o que parecia ser um mapa. Ele tinha talvez 40 anos, uma barba espessa e uma tatuagem de cobra a morder a própria cauda na mão esquerda. A mesma tatuagem que Maria tinha descrito. E os seus olhos arregalaram-se ao reconhecê-lo. Não especificamente Rahman, mas o tipo de homem que ele representava. Profissional, calmo, absolutamente certo. "Quem diabos é você?" perguntou o líder, embora a sua voz transmitisse menos convicção do que as suas palavras sugeriam. "O homem que tirou Helena Smith da sua árvore", respondeu Ramon calmamente. A temperatura na cabana baixou. Os 4 homens trocaram olhares, o medo misturado com confusão e com o início da compreensão. "Isso não era da sua conta", disse o líder, com a mão a aproximar-se lentamente da pistola na cintura. A arma de Diego moveu-se ligeiramente. O movimento foi minúsculo, mas impossível de ignorar. A mão do homem parou. "Você pendurou uma mulher numa árvore e deixou o filho dela a assistir", continuou Ramon, com a voz ainda calma, ainda controlada. "Você tornou isso assunto de todos. Ela tinha uma dívida. Para quem?" O queixo do líder se moveu silenciosamente. Os seus olhos se voltaram para os outros 3 homens, um com um lenço vermelho ao pescoço que estava perto da lareira. Um mais jovem, com uma cicatriz mal curada na bochecha, sentado à mesa, e um mais velho, com barba grisalha, encostado na parede oposta. Nenhum deles parecia ansioso para falar. "Eu fiz uma pergunta", disse Ramon, e agora havia algo na sua voz que fazia a cabana parecer menor. "Para quem?" "Castellano", cuspiu finalmente o líder. "Victor Castellano. Ela trabalhava no clube dele e roubava da caixa registradora. $3.000 em 6 meses. Ramon processou isso. Victor Castellano era um operador de nível médio, dirigia esquemas de proteção e jogos ilegais na zona leste do território. Pequeno, mas cruel, do tipo que compensava a falta de poder com brutalidade excessiva. E Castellano enviou-te para servir de exemplo. Ele enviou-nos para enviar uma mensagem. Não se rouba da família." "A família", repetiu Ramon, e algo parecido com diversão tocou as suas feições. "Victor Castellano não representa nenhuma família que eu reconheça. Ele é um parasita que se alimenta de pessoas que não podem revidar." "E quem diabos és tu?" O líder exigiu novamente, a raiva começando a superar o medo. Ramon deu um único passo à frente. Apenas um. Mas foi o suficiente para deixar os 4 homens tensos. "Sou o homem que vai explicar algo a vocês com muito cuidado", disse Ramon. "E vocês vão ouvir, porque a vida de vocês depende de compreenderem o que estou prestes a dizer." A cabana ficou completamente silenciosa, exceto pelo crepitar do fogo na lareira e o som distante do vento soprando nas árvores. "Vocês cometeram um erro esta noite", continuou Ramon. "Um erro fatal." O homem com o lenço vermelho mexeu-se nervosamente. "Olha, nós estávamos apenas a seguir ordens. Tu enforcaste uma mulher numa árvore." A voz de Ramon cortou a desculpa como uma lâmina. "Tu aterrorizaste uma criança." Riu enquanto o fazia. "Como é que..." Maria contou-me tudo. Todos os detalhes, todas as palavras que disse. Os homens trocaram olhares preocupados. Se a menina tivesse falado, se tivesse sobrevivido, se tivesse contactado alguém com recursos... O rosto do líder endureceu. "Então sabe que fomos enviados por alguém mais importante do que nós. Se nos matarem, Castellana virá à nossa procura." A expressão de Ramon não mudou. "Deixem-no vir." O silêncio que se seguiu às palavras de Ramon estendeu-se como um fio esticado demais, pronto para se partir. O rosto do líder escureceu, a raiva lutando com o instinto de sobrevivência que lhe dizia que estava à beira de algo irreversível. "Pensam que podem simplesmente entrar aqui e eu já o fiz?" interrompeu Ramon com o tom inalterado. "Agora responda às minhas perguntas. Quantos de vocês estavam lá quando enforcaram Helena Smith?" O líder cerrou os dentes. "Não tenho de lhe dizer."
A arma de Diego mudou de posição, com o cano agora apontado diretamente para o peito do homem. A mensagem era clara. 7. O jovem com a cicatriz deixou escapar, com a voz a falhar. Éramos 7 no total. O líder lançou-lhe um olhar assassino, mas o estrago já estava feito. Os olhos de Ramon voltaram-se para o jovem. Nomes? Eu... eu não sei todos. Sim, sabes. O jovem engoliu em seco, a maçã de Adão balançando. Ele olhou para os seus companheiros, viu que não receberia apoio e calculou que cooperar poderia lhe render alguns minutos que ele não teria de outra forma. Eu sou o Tommy. Aquele é o Jake. Ele acenou com a cabeça para o líder. O ruivo ali é o Chris. O velho é o Pete. Os 3 que não estão aqui são o Vic, o Danny e o Mitch. Onde estão o Vic, o Danny e o Mitch? Perguntou Ramon, embora já soubesse a resposta. Silêncio, pesado e condenatório. Eles não voltaram da floresta, disse Jake finalmente com a voz tensa. Tu já sabes disso. O que quer que tenhas feito com eles, receberam exatamente o que mereciam, disse Ramon simplesmente. A mesma misericórdia que mostraram a Helena Smith, que foi nenhuma, acrescentou Diego atrás dele. A mão de Jake se moveu novamente em direção à sua arma. Foi mais instinto do que estratégia, o movimento desesperado de um animal encurralado. Mas Ramon foi mais rápido que o instinto. Sua pistola disparou uma vez, o som ensurdecedor no espaço fechado. A bala atingiu a mesa de madeira a 6 centímetros da mão de Jake, fazendo lascas voarem. Todos congelaram. A próxima não vai errar, disse Ramon calmamente, como se tivesse simplesmente limpado a garganta em vez de disparar uma arma. Sentem-se todos vocês, por um momento. Ninguém se moveu. Então Pete, o homem mais velho encostado na parede, lentamente se abaixou em uma cadeira perto da lareira. Tommy seguiu, com as mãos ligeiramente levantadas em sinal de rendição. Chris, com a bandana vermelha, hesitou, mas acabou por se sentar num banco perto da janela. Jake permaneceu de pé, com um ar desafiador, mesmo com o medo estampado nos olhos. Sentem-se, repetiu Ramon. Ou o quê? Vais matar-me? Vais fazer isso de qualquer maneira. Talvez, mas sentar-se dá-te mais alguns minutos para argumentar por que não devo fazer isso. O riso de Jake foi amargo e sem humor. Não estás aqui para conversar. Estás aqui para resolver assuntos pendentes. Estou aqui, disse Ramon, porque uma menina correu descalça pela estrada, implorando para que alguém salvasse a mãe dela. E quando encontrei aquela mãe pendurada numa árvore com uma corda cortando os pulsos, tomei uma decisão sobre que tipo de homens merecem sair ilesos daquele momento. Ele fez uma pausa, deixando o peso da frase assentar. Vocês não são esses homens. A cabana ficou em silêncio novamente, exceto pelo crepitar do fogo. Lá fora, a escuridão havia tomado conta da floresta. A voz de Mateo sussurrou no fone de ouvido de Ramon. Ainda está tudo bem do meu lado. Sem movimento. Jake finalmente sentou-se, mas sua postura permaneceu rígida, encolhida. Castellano nos deu ordens. Nós as seguimos. É assim que este mundo funciona. Seguir ordens não te isenta de escolhas, respondeu Ramon. Você poderia ter transmitido a mensagem de centenas de maneiras diferentes, mas escolheu a mais cruel. Escolheu o terror. Escolheu fazer uma criança ver a mãe sofrer. Ela precisava de se lembrar disso. Jake respondeu. Esse é o objetivo de uma mensagem. Torná-la memorável. Fazer com que fique gravada. Então isto vai ficar gravado, disse Ramon baixinho. O que acontece a seguir? Esta será a mensagem que vai durar. Chris falou da sua posição junto à janela, com a voz ligeiramente trêmula. Olha, não sabíamos que alguém se importaria. Helena Smith não é ninguém. Ela é uma empregada de mesa que ficou gananciosa. No nosso mundo, isso tem consequências. No meu mundo, disse Ramon, pendurar mulheres em árvores também tem consequências. Tommy, o mais novo, não conseguiu ficar calado por mais tempo. Lamentamos. Está bem, vamos embora. Vamos dizer ao Castellano que o trabalho está feito, que ela está morta. O que quiser, nós desapareceremos. Nunca mais nos verá. Diego emitiu um som que poderia ter sido uma risada, se tivesse algum calor. Ramon estudou Tommy por um longo momento. O rapaz tinha talvez 25 anos. Ainda havia medo nos seus olhos, que não tinha sido totalmente substituído pela insensibilidade que marcava os outros. Mas ele tinha estado lá. Ele tinha participado. Arrependimento não era o mesmo que inocência.
Helena Smith está viva, disse Ramon. A filha dela está viva. Elas estão sob a minha proteção agora. O que significa que a mensagem que Castellana queria enviar falhou completamente. O rosto de Jake se contorceu de raiva. Então ele enviará outra pessoa. Acha que proteger duas pessoas desconhecidas vale a pena iniciar uma guerra? Eu não inicio guerras, respondeu Ramon. Eu as termino. Ele pegou o telemóvel com a mão livre, mantendo a arma apontada firmemente para Jake. Alguns toques rápidos, depois virou o ecrã para que os homens pudessem ver. Era uma fotografia. Imagens granuladas de uma câmara de segurança mostrando Victor Castellano a entrar num restaurante no centro da cidade. Data: há 3 horas. O teu chefe não sabe o que aconteceu hoje. Ramon disse que ele não sabe que falhaste. Ele não sabe que estou envolvido neste momento. Ele está a jantar, a fazer planos, completamente alheio ao facto de que a sua operação está prestes a entrar em colapso. Não podes tocar em Castellano, disse Jake, mas a sua voz tinha perdido a convicção. Ele tem conexões, pessoas que o protegem. Todos têm conexões até perderem, interrompeu Ramon. Todos se sentem intocáveis até alguém os tocar. Ele guardou o telemóvel no bolso e endireitou-se. Eis o que vai acontecer. Vou dar-te uma escolha, o que é mais do que deste a Helena Smith. Os 4 homens esperaram, mal respirando. Opção 1. Tu contas-me tudo sobre a operação de Castellano. Onde ele opera, com quem trabalha, onde guarda o dinheiro, quem o protege. Dás-me todos os detalhes e talvez saias daqui vivo. Também é uma opção, perguntou Pete perto da lareira. A expressão de Ramon não mudou. Não há opção também. Jake riu amargamente. Então, não é realmente uma escolha. É mais do que você deu a uma mulher implorando por sua vida enquanto a filha dela assistia. A verdade disso caiu como um golpe físico. Até Chris desviou o olhar. Vergonha ou algo parecido passou por seu rosto. Os relógios estão a contar, disse Diego suavemente. Tommy cedeu primeiro. Castellano opera no Paradise Club, na 7ª. Ele tem um armazém na zona industrial onde organiza jogos de cartas. E cala-te, rugiu Jake, levantando-se de um salto. A arma de Ramon apontou-se instantaneamente para ele. Senta-te. Estamos mortos de qualquer maneira. Não percebes isso? Se falarmos, o castelhano mata-nos. Se não falarmos, tu matas-nos. Não há saída. Há sempre uma saída, disse Ramon. Às vezes é apenas mais estreita do que gostaria. O amanhecer estava a raiar quando Ramon voltou para o esconderijo, pintando o céu em tons de dourado e rosa que pareciam quase obscenos após o trabalho da noite. Diego conduzia enquanto Matel se sentava no banco de trás, limpando a sua arma com precisão metódica. Nenhum deles falava. Não havia mais nada a dizer. A cabana na floresta nunca mais ouviria vozes. A floresta recuperou o seu silêncio e 4 homens que se consideravam intocáveis aprenderam a lição final sobre as consequências. Ramon fez a sua escolha, a mesma escolha que sempre fazia quando a misericórdia e a justiça estavam em lados opostos de uma linha. Algumas linhas não deviam ser ultrapassadas. Victor encontrou-os à porta, com uma expressão neutra, mas com os olhos a fazer perguntas que a sua boca não ousava fazer na frente dos outros. Ramon acenou levemente com a cabeça, o suficiente para comunicar que tudo o que era necessário tinha sido resolvido. Nada mais. Situação? Ramon perguntou baixinho. Helena está acordada, lúcida, perguntando pela filha. Victor fez uma pausa e perguntou por você. Ramon tirou o paletó, notando a sujeira nas mangas, um pequeno rasgo perto do ombro. Ele o entregou a Diego, que desapareceu para descartá-lo adequadamente. Algumas evidências não precisavam existir. Maria, adormecida na cadeira ao lado da cama da mãe, não saía dali. Não saiu desde que você partiu. Ramon acenou com a cabeça, atravessando o elegante corredor em direção à ala médica. Os seus passos eram silenciosos no chão de mármore. Anos de prática tornaram a discrição um reflexo. Ele parou do lado de fora da porta entreaberta, observando-o antes de entrar. Helena Smith estava apoiada em almofadas, os pulsos envoltos em ligaduras brancas limpas que se destacavam contra a sua pele pálida. Uma intravenosa alimentava o seu braço esquerdo. O seu cabelo escuro tinha sido lavado e trançado por um dos funcionários médicos. Ela parecia frágil, mas viva, definitivamente, inegavelmente viva. Maria dormia enrolada na cadeira grande ao lado da cama. O casaco de Victor
ainda estava sobre o seu pequeno corpo como um cobertor. O seu rosto estava tranquilo durante o sono. O terror finalmente desaparecera das suas feições. Uma mão estendia-se pela pequena distância entre a cadeira e a cama. Os dedos entrelaçavam-se com os da mãe. Os olhos de Helena encontraram Raoni na porta. Ela não recuou, não desviou o olhar, apenas o estudou com uma intensidade que sugeria que estava a tentar conciliar o homem que lhe salvara a vida com o tipo de homem capaz de fazer tais coisas. Ramon entrou silenciosamente, fechando a porta atrás de si, mas deixando-a destrancada. Nunca se prenda num quarto, tem opções de saída. Senhor Ortega. A voz de Helena estava firme. Senhora Smith, apenas Helena. Uma pausa. Maria contou-me o que aconteceu, o que você fez, o que está a fazer. Ramon aproximou-se da janela mantendo distância. Perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para lhe dar espaço. Ela não deveria ter que lhe contar nada. Ela é uma criança. Ela é minha filha. E ela salvou a minha vida ao correr para si. Ela salvou a sua vida por ser corajosa o suficiente para pedir ajuda. Eu simplesmente estava lá. Helena soltou um som que poderia ter sido uma risada, se não doesse tanto. Não me parece um homem que está em qualquer lugar por acaso. Ramon não negou. A verdade era complicada. Ele estava a voltar de uma reunião no território do norte, pegando estradas secundárias para evitar o trânsito e chamar atenção. O nevoeiro, a estrada vazia, o timing. Talvez fosse o destino. Talvez fosse simplesmente matemática. Ele não acreditava na providência, mas reconhecia a probabilidade. Os homens que te magoaram não vão voltar, disse Ramon simplesmente. Os olhos de Helena procuraram o seu rosto. Porque estão mortos. Não era uma pergunta. Ramon não confirmou nem negou. O silêncio foi resposta suficiente. Ótimo, sussurrou Helena. E havia aço por baixo da fragilidade. Espero que tenham sofrido. Eles compreenderam o seu erro antes do fim. Helena acenou lentamente com a cabeça, processando isso. Os seus dedos apertaram a mão de Maria, o gesto inconsciente de uma mãe que esteve muito perto de perder tudo. O que acontece agora? Perguntou ela. Maria disse, estamos sob a sua proteção. Mas proteção contra o quê? Se esses homens se foram, eles trabalhavam para alguém, Victor Castellano. Ele enviou-os para fazer de si um exemplo por uma dívida que alegou que você tinha. O rosto de Helena empalideceu. $3.000. Eu não roubei. Fiquei com falta de dinheiro na caixa registradora 3 vezes. E ele chamou a isso roubo. Eu me ofereci para pagar a dívida trabalhando turnos extras. Qualquer coisa. Mas ele disse que precisava dar o exemplo. Castellano não vai mais dar o exemplo. Você vai atrás dele de novo. Não é uma pergunta. Vou ter uma conversa com ele para que reconsidere suas práticas comerciais. Isso não é uma conversa. Isso é... Helena parou, olhando para o rosto adormecido da filha. Maria e eu estaremos seguras? Sim. Como pode ter a certeza? Porque sou muito bom a garantir isso. Helena estudou-o por um longo momento. Este homem perigoso com roupas caras que aparecera do nevoeiro como algo saído de um conto de fadas sombrio. Um monstro que a salvara de outros monstros. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que ajudar-nos? Não nos conhece. Não somos ninguém para si. Ramon ficou em silêncio, pensando em como responder a uma pergunta que se fizera durante a viagem de volta. Por que parou? Por que agiu sem hesitar? Ele construíra um império com base em decisões calculadas, pragmatismo frio e pensamento estratégico. A misericórdia não fazia parte dessa arquitetura. Mas então ele viu o rosto de Maria. O terror, a esperança, a fé desesperada de que alguém, qualquer pessoa, se importasse o suficiente para agir. A minha irmã tinha 8 anos quando morreu, disse Ramon baixinho. As palavras surpreenderam-no tanto quanto a Helena. Ele raramente falava de Sofia, nunca a estranhos. Alguém ouviu-a e ninguém os impediu porque ninguém achava que uma pobre menina vinda do nada fosse importante o suficiente para arriscar alguma coisa. A expressão de Helena mudou, a compreensão florescendo nos seus olhos. Eu tinha 14 anos, continuou Ramon. Muito jovem para fazer alguma coisa, muito fraco para fazer diferença. Jurei que se algum dia tivesse poder, usá-lo-ia de forma diferente. Que se visse alguém a ser magoado, alguém indefeso, seria eu a impedir isso. E cumpriste essa promessa. Quando posso, Maria mexeu-se ligeiramente durante o sono,
murmurando algo ininteligível antes de se acalmar novamente. Os dois adultos observaram-na. Esta infância sobreviveu a um pesadelo e carregaria essas cicatrizes para sempre. Obrigada, sussurrou Helena, por ter parado, por ter ouvido, por... A voz dela falhou. Por ter devolvido a mãe dela. Ramon acenou com a cabeça uma vez, desconfortável com a gratidão. Não era por isso que fazia as coisas. Os resultados importavam mais do que o reconhecimento. Vão ficar aqui até estarem curadas, disse ele, voltando às questões práticas. O meu pessoal vai arranjar uma nova casa para vocês em algum lugar onde a rede de Castelano não chegue. Nova identificação, se necessário, um novo começo. Não temos dinheiro para isso. Está tudo tratado, Sr. Ortega. Está tudo tratado, repetiu ele com firmeza. Considere isso como pagamento pela informação. Trabalhou no Clube do Castelano. Conhece as operações dele, os padrões dele, as fraquezas dele. É informação valiosa. Helena compreendeu o que ele estava a fazer, dando-lhe uma maneira de aceitar ajuda sem caridade, mantendo a sua dignidade e garantindo a sua segurança. Ela acenou com a cabeça lentamente. Vou contar-lhe tudo o que sei. Mais tarde, descansa. Cura-te. Ramon dirigiu-se para a porta, depois parou. Helena, o que te aconteceu? Não foi culpa tua. Não merecias isso, e os homens responsáveis não vão magoar mais ninguém. Por tua causa. Porque fizeram a escolha errada. Ele saiu antes que ela pudesse responder, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Victor esperava no corredor, de braços cruzados, com uma expressão indecifrável. Castelano? Perguntou Victor. Amanhã à noite quero vigilância total, agenda completa. Todas as pessoas com quem ele se encontra. Quando eu o visitar, quero-o isolado. Entendido? Victor hesitou. Chefe, vão espalhar-se rumores sobre a cabana. Deixe. 3 dias passaram no esconderijo como se o tempo estivesse suspenso. Helena ficou mais forte, a cor voltou ao seu rosto, o tremor nas mãos diminuiu gradualmente. Os médicos reduziram a medicação para a dor, encorajaram-na a caminhar distâncias curtas, verificaram as feridas em cicatrização com acenos de satisfação. Maria nunca se afastava muito do lado da mãe. Acordava de pesadelos, ofegante, estendendo a mão na escuridão até que os dedos encontravam a mão de Helena. Então respirava novamente, lembrava-se de que estava segura e voltava a adormecer. Raoni visitava 2 vezes por dia, de manhã e à noite, breves visitas que não duravam mais do que 5 minutos. Ele perguntava sobre a recuperação de Helena, certificava-se de que Maria tinha tudo o que precisava e depois desaparecia de volta para os negócios que consumiam os seus dias. Ele nunca ficava tempo suficiente para que se desenvolvesse algum conforto, nunca permitia que a familiaridade suavizasse a distância necessária entre o Salvador e a Salva. Na terceira noite, Helena pediu para falar com ele em particular. Victor levou Maria para a cozinha para jantar, deixando a mãe e o potencial benfeitor sozinhos na sala médica que se tornara o mundo temporário de Helena. Ela sentou-se sem ajuda, os pulsos enfaixados repousando no colo como bandeiras brancas de rendição, as circunstâncias além do seu controlo. Contei a Victor tudo o que sei sobre Castelano, disse Helena sem preâmbulos. A sua agenda, os seus contactos, as pessoas a quem ele paga, os lugares onde se sente mais seguro, tudo. Ramon acenou com a cabeça. Eu sei, o Victor informou-me. Então tens o que precisas. Já não precisas de nós. Não era uma acusação, apenas um fato. Uma mulher que tinha aprendido que a utilidade muitas vezes determinava o valor. Não estás aqui porque és útil, respondeu Ramon calmamente. Estás aqui porque estás a curar-te. Não podemos ficar para sempre. Este não é o nosso mundo. Não pertencemos a lugares com pisos de mármore e guardas armados. E Helena gesticulou vagamente para o luxo que os rodeava. Aqui? Onde é que pertences? A pergunta pareceu apanhá-la desprevenida. Já não sei. Não no meu antigo apartamento. Castelano sabe onde é. Não na cafetaria. O mesmo problema. Agora, nenhum lugar parece seguro. É por isso que vais para um lugar novo. Um lugar onde a influência de Castelano não chega. E viver como? Sou uma empregada de mesa com o ensino secundário e uma filha para alimentar. Um novo começo requer dinheiro que eu não tenho. Ramon tinha antecipado esta conversa. Victor arranjou-te um emprego. Um cargo de gestão num restaurante. Um bom salário, benefícios.
Fica lá 3 horas a norte, uma cidade pequena. Tranquila. A matrícula da Maria na escola está tratada. O primeiro e o último mês de renda do apartamento estão pagos. Helena olhou para ele. Por que farias isso? Porque deixar-te sobreviver apenas para lutar não é realmente salvar-te. Mas somos estranhos. Não nos deves nada. Não penso em termos de dívida, interrompeu Ramon. Penso em termos de conclusão. Comecei algo quando te tirei daquela árvore. É assim que termina. Os olhos de Helena brilharam, mas nenhuma lágrima caiu. Ela chorou o suficiente para uma vida inteira nos últimos dias. E o castelano? Se ele descobrir que estamos vivos, se ele descobrir que estiveste envolvido, não vai descobrir nada. A certeza na voz de Ramon fez Helena parar. Vais mesmo. Vou ter uma conversa com ele sobre reconsiderar as suas prioridades. O que acontecerá depois dessa conversa depende inteiramente de como ele ouvir. Maria perguntou-me se eras um homem bom ou mau. A voz de Helena era suave, contemplativa. Eu não sabia como responder. O que você disse a ela? Que você era o homem que nos salvou, que às vezes isso é tudo o que importa. Ramon considerou isso. Bom e mal eram abstrações para pessoas com o luxo de estar distantes da violência. Ele tinha deixado de acreditar em categorias morais simples no dia em que Sofia morreu. Agora ele acreditava em ação e consequência, causa e efeito. Sua filha é corajosa, ele disse finalmente. Ela correu em direção ao perigo para salvar você. Esse tipo de coragem é raro. Ela não deveria ter precisado ser corajosa. Ela deveria estar preocupada com os trabalhos de casa, os amigos e os problemas normais de uma criança de 8 anos. A voz de Helena falhou ligeiramente. Eu falhei com ela. Você sobreviveu. Isso não é falhar. Eu a coloquei nessa posição. A minha dívida. As minhas escolhas. As escolhas de Castelano. Ramon corrigiu com firmeza. A sua decisão de escalar. A sua ordem para fazer um exemplo. Não foi você que se enforcou naquela árvore. Não foi você que traumatizou a sua filha. Foi ele. Helena absorveu isso, querendo acreditar, lutando contra o peso da culpa materna, que insistia que ela deveria ter protegido Maria de ver tal horror. Quando partimos? Ela perguntou baixinho. Quando estiver pronta. Mais alguns dias, talvez. Os médicos querem garantir que não houve infecção, que você consegue lidar com isso sem monitorização diária. E então simplesmente desaparecemos. Começamos de novo como se nada disso tivesse acontecido. Não se esquece. Não se finge que não aconteceu, mas constrói-se algo novo de qualquer maneira. É assim que se parece a sobrevivência. O riso de Maria ecoou da cozinha, genuíno, brilhante. O som de uma criança a lembrar-se de como ser criança. Ambos os adultos viraram-se para ele como plantas em busca do sol. Ela gosta do Vitor, disse Helena com um leve sorriso. Segue-o por toda a parte fazendo perguntas. Ele é surpreendentemente paciente com ela. Victor tem filhos, 2 filhas. Ele compreende. Ele compreende o que fazes. O que és? Ramon olhou nos olhos dela. Ele compreende que o mundo tem sombras e, às vezes, a única coisa que impede os monstros é alguém disposto a ser mais monstruoso. É isso que és? Um monstro? Sou o que preciso ser. Helena estudou-o. Este homem enigmático que apareceu no seu pior momento e, de alguma forma, tornou-se o eixo em torno do qual a sua sobrevivência girava. Ela queria compreendê-lo, categorizá-lo, entender alguém que existia fora da moralidade convencional. Mas talvez compreender não fosse necessário. Talvez aceitar fosse suficiente. Obrigada, disse ela simplesmente. Seja o que for que você seja, aconteça o que acontecer a seguir. Obrigada por parar. Obrigada por ouvir a minha filha quando podia simplesmente ter ido embora. Ramon levantou-se preparando-se para sair. Ele ficou mais tempo do que pretendia. Permitiu mais conversa do que era sensato. O apego complicava as coisas. A distância mantinha as situações limpas. Maria correu para mim porque não tinha outra escolha, disse ele. Mas ela estava certa em confiar nos seus instintos. Algumas pessoas valem a pena ser salvas e algumas pessoas valem o risco de serem salvas. Ramon parou na porta. Sim. Ele saiu antes que Helena pudesse responder. Antes que a gratidão se transformasse em expectativa, antes que a misericórdia se transformasse em relacionamento. No corredor, Maria quase colidiu com ele. Victor seguia atrás com uma expressão de desculpas.
Senhor Ortega, o rosto de Maria se iluminou com uma alegria simples. Victor me ensinou um jogo de cartas. Ganhei 3 vezes. Ele provavelmente deixou-te ganhar. Não deixou. Maria protestou. Depois olhou incerta para Victor, que manteve uma neutralidade perfeita. Ramon quase sorriu. Quase. Em vez disso, colocou brevemente a mão no ombro de Maria, o gesto mais próximo de afeto que se permitiu. Cuida da tua mãe, disse ele. Cuidarei. Vai-se embora por agora, mas vai voltar? Ramon olhou para esta criança corajosa e traumatizada que tinha corrido através do nevoeiro e do terror para salvar a mãe, que tinha depositado a sua fé na misericórdia de um estranho, e tinha acertado. Eu vou voltar, prometeu ele. Era mais do que ele normalmente dava, mais do que ele deveria ter dado. Mas algumas promessas, uma vez feitas, não podiam ser desfeitas. A estrada da floresta parecia diferente à luz do dia. Menos sinistra, menos sobrenatural, apenas um trecho de asfalto cortando árvores comuns sob um céu comum. O nevoeiro se dissipara, deixando tudo nítido, claro e estranhamente decepcionante em sua normalidade. Ramon ficou ao lado do seu Mercedes, com o motor funcionando silenciosamente atrás dele. Diego e Matel esperavam no carro, dando-lhe este momento a sós. Victor ficara no esconderijo com Helena e Maria, mantendo a segurança que se tornara rotina na última semana. Uma semana era tudo o que tinha passado desde que uma menina se materializou da névoa e mudou a trajetória de várias vidas com 4 palavras desesperadas. Penduraram a minha mãe numa árvore. Ramon olhou para a linha das árvores onde tinham entrado na floresta naquela manhã. A trilha ainda estava lá, se soubesse onde procurar, ainda marcada por vegetação rasteira remexida e galhos quebrados, mas a natureza já a estava a recuperar, apagando as evidências de que algo incomum tinha acontecido. A floresta guardava os seus segredos. Victor Castellano guardaria os seus 2 para sempre. A conversa que Ramon havia prometido aconteceu há 2 noites atrás, na sala dos fundos do Paradise Club. Foi breve, direta e terminou com Castellano entendendo exatamente como a sua operação mudaria daí em diante. Ou melhor, como terminaria. O clube estava fechado agora, abandonado e silencioso. A rede de Castellano desmoronou como um castelo de cartas, sem a sua mão para mantê-la unida. As pessoas que ele aterrorizara comemoravam discretamente a sua libertação. As autoridades não fizeram perguntas sobre o seu desaparecimento repentino. Algumas ausências melhoravam os bairros. Maria e Helena partiriam hoje. Victor as levaria para sua nova casa, ajudaria a se instalarem e garantiria que tivessem tudo o que precisavam para recomeçar. Ramon não estaria lá para a despedida. Despedidas criavam laços, e laços criavam complicações. Ele havia dito o que precisava ser dito. O resto era execução. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Victor. Estão a perguntar por si. Ramon respondeu. Diga-lhes que eu tinha negócios a tratar. Diga-lhes para terem cuidado. Uma pausa. Então Maria agradece. Helena diz. Ela diz que nunca esquecerá. Ramon guardou o telemóvel no bolso sem responder. A memória era inevitável. As pessoas não esquecem os momentos que as destruíram ou salvaram. Helena e Maria carregariam essa experiência para sempre. O trauma e o resgate. O horror e a misericórdia. Entrelaçados de forma tão completa que nunca se separariam totalmente um do outro. Esse era o peso da sobrevivência. Levavas tudo contigo. Um segundo veículo parou atrás do Mercedes de Ramon, um sedã sem identificação conduzido por um dos seus associados. A mulher ao volante acenou respeitosamente com a cabeça. Ela tinha sido informada, sabia a sua missão. Monitorizar a estrada, ficar atenta a qualquer pessoa que demonstrasse interesse incomum na área. Relatar qualquer coisa suspeita. A floresta seria vigiada durante o mês seguinte, só para garantir. Ramon voltou para o carro, deslizando para o banco de trás. Diego encontrou o seu olhar no espelho retrovisor. De volta à cidade, chefe. Sim. O Mercedes arrancou suavemente, deixando para trás a estrada florestal. Raoni observou-o afastar-se pela janela traseira. Aquele trecho de asfalto onde tudo tinha mudado e nada tinha mudado. Ele salvou 2 vidas, acabou com várias outras, desmantelou uma pequena operação criminosa, criou um pequeno vácuo de poder que alguém inevitavelmente tentaria preencher. O mundo continuava a girar. A rapariga vai ficar bem, disse Diego baixinho.
Não era uma pergunta, mas também não era bem uma afirmação. Ela é forte, mais forte do que deveria ser. Como outra pessoa que conheço. Raoni não respondeu a isso. As comparações entre a sua infância e a de Maria eram inevitáveis, mas imperfeitas. Ele não tinha ninguém a quem recorrer quando Sofia morreu. Nenhum estranho apareceu do nevoeiro para oferecer misericórdia e proteção. Ele estava sozinho. Maria não estava. Isso fazia toda a diferença. A cidade apareceu no horizonte. Aço, vidro e mil complicações à espera da atenção de Ramon. Os negócios não paravam por atos de misericórdia. Os impérios exigiam manutenção constante. As pessoas dependiam das suas decisões, da sua autoridade, da sua disposição para fazer o que os outros não podiam. Mas, quando o Mercedes se juntou ao trânsito e a floresta desapareceu completamente atrás deles, Ramon sentiu algo incomum instalar-se no seu peito. Não exatamente satisfação, não exatamente paz, algo próximo de ambos. Ele tinha mantido a promessa que fizera a si mesmo aos 14 anos. Quando viu alguém indefeso a ser magoado, alguém que importava, mesmo que o mundo fingisse o contrário, ele impediu isso. Sofia nunca saberia, mas de alguma forma ainda importava que ele tivesse tentado. O seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez uma foto de Victor. Maria e Helena em frente ao seu novo prédio. Maria sorrindo amplamente, enquanto Helena sorria com esperança hesitante. A menina segurava um pedaço de papel com letras grandes e cuidadosas. Obrigada, Sr. Ortiga. Ramon ficou a olhar para a imagem por um longo momento, depois guardou-a no telemóvel e desligou o aparelho. Alguns momentos não precisavam de respostas. Eles só precisavam de existir. Diego, disse Ramon baixinho. Sim, chefe. Se alguém perguntar o que aconteceu naquela estrada na floresta, nada aconteceu. Nunca estivemos lá. Ótimo. O Mercedes levou-os para mais fundo na cidade, de volta ao mundo de movimentos calculados e violência controlada, de poder mantido através da reputação e da brutalidade estratégica. Ramon voltaria a ser o que sempre fora, um homem temido, respeitado e cuidadosamente evitado por qualquer pessoa com bom senso. Mas algures a 3 horas a norte, uma menina cresceria sabendo que, uma vez, quando mais importava, um estranho perigoso escolheu a misericórdia em vez da conveniência, e a sua mãe viveria para vê-la crescer. Isso era suficiente. A estrada florestal atrás deles estava vazia agora, à espera do próximo viajante, da próxima história. O carvalho permanecia, com os seus ramos espalhados, marcas de corda ainda visíveis se olhasse com atenção. Mas o horror tinha desaparecido. A crueldade tinha sido respondida. O equilíbrio, por mais imperfeito que fosse, tinha sido restaurado. A estrada lembrava-se de tudo. Sempre se lembraria. Mas a memória sem consequências era apenas história. E a história, Raman sabia, pertencia a quem sobrevivesse o tempo suficiente para a escrever. Helena e Maria Smith tinham sobrevivido. Essa era a única história que importava. Obrigado por acompanhar esta história até o momento final. Você é a razão pela qual estas histórias ganham vida. Se estiver pronto para outra viagem emocionante, basta tocar no próximo vídeo no seu ecrã. E antes de ir, deixe um comentário rápido e avalie esta história de 1 a 10. Estou ansioso para ver as suas opiniões e interagir com você.